Olá, no estudo de hoje, o estudo 315, temos 5 mitzvot, todas elas relacionadas com as penas e castigos que o tribunal deve aplicar. Ontem já começamos a mencionar algumas das penas de morte que o tribunal aplicava. Era um total de 4 formas de pena de morte que o tribunal aplicava, tinham 4 formas diferentes. Hoje vamos tratar das últimas 2. A distinção entre uma e outra, quando aplicar uma, quando aplicar outra, não era aleatório, era dependendo de a Torá especificou para cada um das transgressões qual pena de morte aplicar, nos casos das transgressões que tem pena de morte. Então, a Torá especificou qual delas aplicar, e era baseado nisso que o tribunal decidia qual forma aplicar, qual pena aplicar para cada transgressor. Então, as mitzvot de hoje, as últimas 2 penas de morte que ele fala são hereg e chenek em hebraico. Hereg é vamos chamar assim, de guilhotinamento, é quando se matava a pessoa através, se cortava a cabeça dele com uma espada. E a última forma, que é o chenek, que é o estrangulamento. São as 4 formas de pena de morte. Então temos skilá, que traduzindo literalmente é apedrejamento, só que não era um apedrejamento. Depois temos sreifá, que era queimar, mas não é que se queimava numa fogueira, se queimava com calor, se queimava por dentro, era um calor interno. Depois hereg e chenek, que era algo mais assim literal, que se cortava a cabeça ou estrangulamento. Essas são as 4 formas de pena de morte que a Torá especifica que o Beit Din, que o tribunal deve aplicar. Um tribunal que, o Talmud diz, um tribunal que aplicava uma pena de morte uma vez em 70 anos, já era considerado um tribunal sanguinário, porque por mais que a Torá especifique a pena de morte para várias transgressões, as circunstâncias para que a pena seja executada são tão complexas e então na prática isso acontecer era algo muito raro. Então o tribunal, quando ele julgava, ele devia procurar o máximo de formas de como isentar aquela pessoa da pena de morte. Só que se as circunstâncias exigissem que se fosse aplicada uma pena de morte a cada dia, o tribunal não podia sair da lei, eles deviam seguir a lei. Só que só para vocês terem uma noção de quão raro e quão difícil é para acontecer uma pena de morte, é o seguinte: tem que ser a pessoa o transgressor, ele tem que ser advertido antes da transgressão. Olha, não faça isso, porque se você fizer isso, o teu castigo é tal. E tem que ter 2 testemunhas kasher presenciando a cena. Se tiverem 2 irmãos assistindo, por mais que eles estavam lá aleatoriamente, mas eles estavam lá, talvez é considerado que não tem mais testemunhas kasher, porque se 2 testemunhas são irmãos, então eles não são kasher, são parentes, eles não são testemunhas kasher. Isso aqui pode invalidar todo o testemunho, todas as pessoas que estão lá assistindo a cena. Então já, para ter 2 testemunhas kasher no momento e ter advertência, e não só que tem advertência, o transgressor ele tem que acatar a advertência, ele tem que responder para a pessoa que está advertindo: eu sei que é proibido, eu sei que tem a pena de morte e é justamente por isso que eu estou fazendo. Se ele não responder desse jeito, então já não tem mais a pena de morte, a pessoa tem que acatar a advertência e responder exatamente por isso que eu estou fazendo. Então para preencher todos os requisitos para poder aplicar a pena de morte é algo de fato muito raro, só para terem uma noção de como que é difícil chegar nessa circunstância. Mas mesmo assim, se for o caso que tem que aplicar todo dia, o Beit Din deve aplicar, eles devem seguir a lei. Então aqui essas primeiras 2 mitzvot são as últimas 2 formas de pena de morte. Depois temos mais 3 mitzvot que elas estão relacionadas com o seguinte processo. Algumas pessoas que recebiam a pena de morte, se não me engano, 2 casos, depois que aplicavam a pena e a pessoa já estava morta, daí tinha uma obrigação de pendurar o corpo dele, e se pendurava por alguns poucos minutos, e logo depois tiravam a pessoa e enterravam ele. Então são 3 mitzvot relacionadas com isso, que vamos falar agora. As pessoas que recebiam esse tratamento eram pessoas que transgrediram algum pecado relacionado com idolatria ou blasfêmia a Deus. E então, depois que aplicavam a pena de morte deles, se pegava o corpo e se pendurava em uma árvore ou num lugar alto. O motivo que fazia isso daqui é porque todas essas penas e castigos, na verdade, não é só um castigo porque como uma multa, na verdade é uma forma de conseguir o perdão e conseguir a purificação
da alma daquela pessoa. Os castigos que a Torá aplica não são meros castigos, são também um procedimento de purificação. Então, essa pessoa que cometeu esse tipo de pecado, que era idolatria ou blasfêmia, a forma completa de seu perdão era que ele, depois de morto, ele ainda tinha que fazer mais um processo ainda, que é que se pendurava o corpo dele numa árvore. Só que isso daqui era algo extremamente humilhante. E agora a gente vê que a Torá, ela mesmo nesses casos, que ela trata a pessoa, que dá um tratamento que parece humilhante, depois a Torá se preocupa com manter a dignidade ao máximo dentro do possível desses casos. Então, depois que essa pessoa foi pendurada, então essa primeira mitzvah, pendurar esses transgressores específicos, temos mais uma mitzvah, a mitzvah 231, que é de enterrar ele. E a mitzvah de enterrar ele não se aplica apenas a ele, é uma mitzvah que se aplica a todo aquele que recebe uma punição, e não só aqueles de pena de morte, e não só aqueles que recebem a punição de pena de morte, mas todo judeu que falece, temos uma mitzvah de enterrar ele. E esse é o maior respeito que a gente pode fazer com a pessoa, é enterrar eles. Aqui faz jus ao que está escrito no verso da criação do homem, que do pó viestes e ao pó retornarás, que o homem ele veio do pó, ele deve retornar ao pó, deve ser enterrado, que esse é o lugar melhor para a pessoa depois do falecimento. E depois temos a proibição 66, a proibição 66 é de deixar essa pessoa pendurada lá. A gente não pode deixar que passe o dia e ele fica lá pendurado, não pode anoitecer e essa pessoa ficar lá pendurada, porque isso aqui é uma humilhação muito grande à pessoa. Interessante que essa é uma das poucas mitzvot que a Torá ela cita o motivo para a mitzvah. A maioria das mitzvot a Torá ela fala, faça a mitzvah, e não explica, nem não escreve, pelo menos explicitamente, o motivo da mitzvah. Essa mitzvah, a Torá ela dá uma razão, você não deixa ele pendurado, pois é uma maldição a Deus o homem pendurado. Essas são as palavras, é uma maldição a Deus o homem pendurado. E daí segue algumas formas de interpretação de como interpretar esse versículo, qual é a maldição a Deus deixando o homem pendurado lá. Então a explicação, a linha de pensamento que o Maimônides segue aqui nesse livro, que me parece ser a mais simples possível, é que quando o pecado que essa pessoa cometeu foi um pecado de maldição a Deus, foi idolatria ou blasfêmia, e se deixando a pessoa pendurada lá, isso aqui vai ficar trazendo na memória das pessoas que vem o homem pendurado, o pecado que ele fez, que foi a idolatria e a blasfêmia. Isso aqui de uma certa é uma coisa mal, é uma coisa negativa que você traz à memória das pessoas, um pecado que é uma blasfêmia a Deus. A outra forma que alguns outros comentaristas seguem nessa explicação, inclusive o Rashi traz lá, é que nesse versículo natural, o Rashi menciona o seguinte, que como o homem ele foi criado à imagem de Deus, então deixar ele pendurado lá, isso aqui é uma maldição a Deus. Ele cita um exemplo, Rashi cita um exemplo. Imaginem que tem um ministro, uma pessoa que ele é um ministro muito importante, muito querido no povo, e ele tem um irmão que saiu para o caminho, seguiu um caminho diferente, ficou um ladrão, assassino, uma pessoa má. E daí finalmente pegaram esse irmão, julgaram ele e sentenciaram ele à morte e penduraram ele, como faziam na época, que era algo meio comum deixar os castigados que levaram a pena de morte pendurado. Então, se essa pessoa ficar lá pendurada há muito tempo, vão começar a falar, olha, o irmão do ministro, que tem a mesma fisionomia do ministro, fica lá pendurado, isso aqui traz fica mal para o ministro, é uma maldição para o ministro deixar o irmão dele pendurado lá por muito tempo. Então, a mesma coisa Deus fala, o homem foi criado à imagem de Deus, não deixa ele pendurado lá muito tempo, porque isso aqui traz uma humilhação grande para mim, porque o homem pendurado é uma humilhação muito grande, então também isso aqui acaba trazendo uma maldição a Deus, deixando o homem lá pendurado. E aqui a gente tem ideias interessantes que saem desse exemplo, que o homem ele foi criado à imagem de Deus, e por mais que ele optou por um caminho de pecar, e ele resolveu se separar de Deus, se distanciar de Deus com idolatria, blasfêmia e pecados, mesmo assim a gente fala que ele mantém a imagem divina. Então por isso a Torá, ela, mesmo nos casos de pena de morte, a gente encontra como que ela foi cuidadosa em tentar manter ao máximo a dignidade do homem quando aplicava essas penas. Então, essas são as mitzvot de hoje, que são 5 mitzvot, 2 relacionadas ainda às penas de morte que o Beit Din deveria aplicar, e as outras 3 relacionadas com essa mitzvah de pendurar certos transgressores.